Bleach é bastante conhecido por ter arcos muito bons, um vilão melhor ainda e muito, mas muito filler. Ainda assim, tem um arco muito específico que, apesar de ser canônico, leva a fama de ser quase filler, de tão ruim que ele supostamente é. E esse é o arco Fullbringer, um dos arcos mais polêmicos e subestimados da obra, onde a gente acompanha a retomada da história do Ichigo depois daquela batalha final contra o Aizen, na saga Arrancar. E pra mim, esse arco aqui tem muita, mas muita coisa boa, inclusive consegue desenvolver o Ichigo melhor do que nos outros arcos. Então, para entender onde esse arco acerta e principalmente onde ele erra tão feio a ponto das pessoas odiarem, a gente vai falar dele, o arco mais injustiçado de Bleach. Fullbringer funciona como uma pausa, um respiro depois de um arco super longo e denso, com muitas lutas, personagens novos e o quase fim do mundo, literalmente. E assim como acontece em outros animes, é super normal todo mundo acabar vendo um arco mais lento depois de uma guerra gigante como ruim, mas no caso de Bleach, esse arco é ainda mais importante para o protagonista. A história em si começa 17 meses depois do fim da saga Arrancar, onde o Ichigo usou o Getsuga Tensho final contra o Aizen e por conta disso perdeu completamente seus poderes Shinigami, o que tecnicamente faz dele uma pessoa normal, exatamente como ele queria lá no começo, nos primeiros arcos, quando ele reclamava de ver espíritos, o que por si só já é meio que um paradoxo, porque ele perdeu seus poderes, o que é uma coisa ruim, mas ao mesmo tempo isso é o que ele sempre quis, então isso é uma coisa boa. Não é meio complicado isso? Então, esse é exatamente o ponto. É pra ser complicado, essa é a ideia. Justamente porque o foco desse arco é no desenvolvimento do Ichigo como pessoa, no processo de autoconhecimento do personagem. Então, nesse sentido de desenvolvimento psicológico de verdade, esse é o primeiro arco onde o Ichigo realmente é o protagonista da história. Ao mesmo tempo que, do ponto de vista das lutas, da ação, da relevância pro contexto geral, pro quadro geral, o Ichigo se torna só um coadjuvante, ele perde muito da sua importância. Porque agora que ele conseguiu alcançar o seu suposto objetivo, ele se tornou só um estudante normal. E é exatamente a partir dessa confusão, por assim dizer, que o Kubo começa a trabalhar essa desconstrução do Ichigo. Porque nesse ponto ele não perdeu só os seus poderes como Shinigami, ele perdeu o seu propósito, a sua identidade. O Ichigo passa a ser um espectador da própria vida, o que pra ele é ainda mais frustrante, porque ele alcançou o que ele tanto queria e agora não tá feliz, não é o suficiente. Justamente porque ser normal também significa ser impotente. Se um Hollow ataca, ele não consegue fazer nada, ele não consegue lutar. É o Ryu, o Shed, o Orihime que estão lutando por ele, não o contrário como sempre foi. O que pro cara que invadiu a Sociedade das Almas, o Recomundo, derrotou o Aizen, é simplesmente absurdo, é um contraste muito absurdo. E o início do arco inteiro é sobre isso, sobre mostrar um Ichigo normal, indo pra escola, conversando com os amigos, chegando em casa, conversando com as irmãs. É quase um slice of life, um dia normal na vida de uma pessoa normal. E até por conta disso, tanta gente acha esse arco com cara de filler, meio sem graça, parecendo que ele não tem uma história pra contar, quando é exatamente o contrário. O comportamento do Ichigo é a chave pra tudo aqui. A forma com que ele lida com as pessoas ao seu redor, seus amigos, sua família, a forma com que ele lida com a perda dos seus poderes e principalmente a forma com que ele lida consigo mesmo. E é exatamente por isso que esse arco passa tanto tempo enrolando nessa encheção de linguiça, mostrando coisas do dia a dia, coisas normais que parecem não ter nenhum tipo de importância pro cenário geral que a gente acostumou a ver nos outros arcos, que eram muito mais frenéticos. Tanto que na maior parte do arco ele tá fingindo pra todo mundo que tá feliz, que tá satisfeito, que agora ele tem o que ele sempre quis, quando isso não é verdade. Ele tá infeliz, tá insatisfeito. E isso ajuda muito na caracterização do personagem como alguém humano de verdade, que nem sempre vai ser sincero, às vezes vai esconder os sentimentos, vai ter dificuldade de se conectar com os outros, o que é o caso do Ichigo. Só que ao mesmo tempo isso também dificulta muito pra gente conseguir entender ele de verdade, entender o que se passa na cabeça dele, porque ele tá meio que mentindo pra gente também, já que ele tá mentindo pra si mesmo, ele acaba mentindo pra gente. E isso causa um efeito cumulativo muito grande no personagem, que ele fica o tempo todo com um nó na garganta, com uma tensão absurda, parecendo que vai explodir a qualquer momento, e isso vai ser muito importante nesse arco mais pra frente. E depois de algum tempo nessa dinâmica de vida cotidiana, duas coisas importantes acontecem quase ao mesmo tempo. A primeira é o Ryu patrulhando a cidade e vendo um cara pulando pelas casas, quase voando por aí, e ele vai atrás desse cara para descobrir quem ele era, o que ele queria, até porque era o Ryu que tava tomando conta de Karakura agora que o Ichigo tava fora de cena. Só que isso não acaba bem pra ele, já que algum tempo depois a gente vê ele todo ferrado, todo arrebentado no hospital, sem querer falar sobre o que aconteceu. Então o mais provável é esse cara misterioso ter descido a porrada nele, deixado ele todo arrebentado, e por isso ele ficou com vergonha de falar, até porque ele sempre apanha, então é compreensível ele ficar com vergonha. Mas enquanto isso a gente vê o Ichigo conhecendo outro personagem, o Jinjo, que aparece do nada oferecendo ajuda, dando pro Ichigo a chance de recuperar os seus poderes Shinigami. E claro que nesse ponto a gente não faz ideia de quem caralho é esse cara, o que ele realmente quer, então automaticamente já rola aquela desconfiança, até porque, né, quando a esmola é demais o santo desconfia. Só que ao mesmo tempo, de alguma forma, ele sabe muito sobre a Sociedade das Almas, o funcionamento do mundo espiritual, e até fala especificamente do Urahara, falando pro Ichigo ter cuidado com ele, que ele estava escondendo alguma coisa. E
depois disso tudo a gente acaba descobrindo que ele é o líder de um grupo secreto chamado Execution, um grupo de humanos com poderes espirituais, os Fullbringers, pessoas que são capazes de manipular a alma dos objetos. E sim, em Bleach os objetos também têm almas, já que eles são feitos meio que de uma partícula espiritual, então dá para os seres espirituais e pessoas espiritualmente ativas manipularem esses objetos, e meio que é daí que vem os poderes dos Fullbringers. E aí vem a primeira grande revelação, a explicação de uma coisa que tá na história há muito tempo, mas a gente não sabia o porquê. O Shed e a Orihime são também Fullbringers, humanos que despertaram seus poderes espirituais através de objetos específicos, tipo o grampo de cabelo da Orihime e os braços do Shed. Inclusive o Shed já tá lá junto com os caras da Execution, fazendo parte do grupo, meio que pensando assim, caralho, velho, eu finalmente encontrei minha galera, é nesse arco que eu vou arregaçar, vou ganhar um buff absurdo, quando não é bem isso que acontece, mas vamos por partes. A Execution em si não é tão carismática quanto eu gostaria, a maioria dos membros é meio meh, pelo menos eu achei isso, porque a gente tem um cosplay do King Bradley depois da fome, um Peaky Blinder que gosta muito de Minecraft, uma Loli Peaky ReZero e por aí vai. E a motivação deles nesse início também é bastante simples. Eles querem fazer o Ichigo recuperar os seus poderes de Shinigami para assim ele poder absorver os poderes Fullbringers de todo mundo para fazer eles voltarem a ser humanos normais. O que por si só já levanta alguns pontos interessantes pra gente discutir. Primeiro, eles querem abrir mão desses poderes porque para eles ser diferente nunca foi uma coisa boa. Funciona muito mais como uma maldição do que como uma bênção. Eles perderam pessoas, foram caçados, abandonados, sofreram por conta disso. Então tudo que eles sempre quiseram foi ser normal, ser uma pessoa comum, exatamente como o Ichigo no começo da história. E até por conta disso ele acaba baixando a guarda muito mais facilmente, por se identificar naquelas pessoas. Meio que na mesma ideia do Shed, de pô, encontrei a minha galera. Nesse meio tempo a gente volta a ver aquele personagem misterioso, só que dessa vez com a Orihime, tranquilamente ali lendo um livro como quem não quer nada. E isso é uma parte essencial da caracterização desse personagem, essa tranquilidade, a sensação de que ele tá no controle, meio que pra intimidar com base na passividade. Ele não tá fazendo nada, mas assim ele intimida as pessoas. O que também cria um contraste absurdo com as ações dele, já que de cara ele enfia a espada, a katana no peito do Orihime. Isso a partir desse momento que a gente começa a receber um pouquinho mais de informações sobre quem caralho é esse cara, através de uma conversa do Jinjo com o Shed. Aqui o Jinjo conta que aquele ali é o Tsukishima, o antigo líder do grupo, que por alguma razão mudou completamente de lado, ficou maluco, matou o Shinigami que eles tinham lá para poder fazer essa parceria, esse processo que eles querem fazer com o Ichigo, simplesmente porque ele não queria mais perder os seus poderes e acabou virando o inimigo da Execution. Ele ainda diz que a habilidade especial do Tsukishima era que a sua katana tinha o poder de cortar qualquer coisa, e por isso ele era muito perigoso, eles tinham que tomar muito cuidado com ele, e até por isso rola esse ressentimento tão grande, algo pessoal, muito maior do que a missão em si, o que é bem parecido com o que rolou entre o Renji e a Rukia no primeiro arco, como a gente comentou lá no vídeo 1 dessa série. Enquanto isso, o Ichigo já começou a sua sequência de treinamentos, dessa vez para recuperar os seus poderes e ajudar os Fullbringers, e para fazer isso ele primeiro precisava despertar como um ser humano normal, ou seja, se tornar um Fullbringer, para aí sim conseguir eventualmente recuperar os poderes de Shinigami e ajudar todo mundo. E esse treinamento todo, que leva um tempo bem grande do arco, é dividido em basicamente 3 partes. O primeiro acontece numa casa de bonecas da Loli, que é meio que a habilidade dela, onde o Ichigo precisa despertar, começar o processo de trazer para fora o seu poder a partir do orgulho de quem ele foi um dia. Tudo canalizado pelo antigo distintivo de Shinigami, justamente o objeto que representava quem ele era, como o protetor da sua família, de Karakura, da Sociedade das Almas e até do Recomundo. E esse arco de treinamento inteiro é uma construção bem lenta, bem passo a passo de tudo que ele foi até aqui, desde o primeiro arco até a derrota do Aizen, o que por ser muita coisa de uma vez só pode acabar dando uma cansada. Já o segundo estágio acontece contra a Jack, que tem a capacidade de ficar mais forte à medida que as suas botas ficam mais sujas. Não é o poder mais bacana de todos, mais foda, mas né, vamos continuar. Nessa etapa, o Fullbringer do Ichigo começa a tomar forma do seu antigo uniforme de Shinigami, o que mostra pra gente que essa identidade dele como um Shinigami realmente tá gravado na sua alma, não é uma coisa que ele só tá escolhendo, é realmente quem ele é. Até porque a ideia do Fullbringer é trazer pra fora algo que a pessoa valoriza, algo que representa quem ela é, o que no caso do Ichigo é um uniforme de Shinigami. Mais uma vez reforçando essa ideia de reconstrução do personagem que foi destruído depois do seu sacrifício final, o que de certa forma traz pra esse lado literal o autoconhecimento que o Ichigo tá passando, esse processo de descobrimento, de entender se ele realmente queria ser uma pessoa normal ou um Shinigami, se ele realmente não teve escolha ou se era o que ele queria. Tudo isso acontece durante o arco de modo passado em vários momentos, mas principalmente durante essa fase do treinamento, e por isso ele é tão importante. E até por conta disso, talvez essa lentidão que dá a sensação de estar enchendo linguiça dessa parte seja por querer. O Kubo pode ter feito isso justamente para dar tempo pra gente perceber o personagem, para fazer a gente perceber e entender que a história era sobre reconstrução, sobre propósito, sobre identidade, não sobre luta, porradaria e salvar o mundo. Então até aqui dá pra gente dizer que o maior erro desse arco também é o seu maior acerto, que é esse ritmo mais lento, é dar uma pausa, parar um pouquinho para respirar, o que por um lado desenvolve muito melhor o Ichigo como pessoa, mas por outro deixa realmente um pouco mais chato, mais arrastado se comparado com os outros arcos, que são muito mais frenéticos. E é exatamente
exatamente nesse momento, logo durante o treinamento, que o Tsukishima aparece para lutar contra o Ichigo. Teoricamente seria um gancho perfeito ali para aquela luta final, onde ele desperta o seu poder no meio da batalha e salva todo mundo, mas não é o que acontece. Primeiro porque a Execution interfere, impedindo a luta de continuar e obrigando o Tsukishima a ir embora, e segundo porque o Ichigo ainda não tinha completado seu Fullbring, e por conta disso, para acelerar um pouco o processo, na terceira etapa do treinamento ele luta diretamente com o Jinjo, e essa luta aproveita para mostrar um pouco mais da personalidade dele, das suas motivações, e ele até chega a fingir ser do mal, ser um vilão, para poder motivar o Ichigo, para fazer ele alcançar o seu potencial máximo, o que a gente sabe que funciona muito bem, né? Funcionou até aqui, porque agora não ia funcionar. De quebra, isso ainda acaba aproximando bastante os dois, já que cria um laço, uma conexão muito grande, mostrando que o Jinjo estava disposto a fazer qualquer coisa para ajudar o Ichigo, claro que por interesse próprio, para resolver o seu problema e o problema de seus amigos, mas no fim das contas ele acaba ajudando o Ichigo, e é isso que importa, porque esse é o início padrão de várias parcerias que a gente vê por aí nos animes, com um personagem ajudando o outro, fazendo uma parceria ali meio que por interesse, mas pouco a pouco se aproximando, criando um vínculo, exatamente como aconteceu com o próprio Ryu. E aí sim, depois de tudo isso, o Ichigo finalmente consegue despertar o seu Fullbring, que inclusive funciona de um jeito bem parecido com a sua Bankai, um poder que ele veste como um traje, o que deixa ele muito mais perto de recuperar os seus poderes como Shinigami, e até por isso ele agora podia tirar uma pausa e dar uma descansadinha em casa. Mas é nesse momento, quando o Ichigo volta para casa, que as suas irmãs começam a falar que um primo muito distante, alguém muito querido, veio visitar a família e que ele nunca ia adivinhar quem era. E quando o Ichigo chega na sala, abre a porta, o tal primo é o Tsukishima. E a cena em si é totalmente bizarra, feita na base do terror psicológico puro, porque o Ichigo sabe quem ele é, sabe o perigo que ele representa, o que ele realmente quer, só que ninguém ali parece dar ouvido pra ele, nem sequer saber o que tá acontecendo. Todo mundo tá agindo como se nada tivesse acontecendo, se ele fosse realmente um amigo, um membro da família, alguém muito amado por todo mundo, o que faz o Ichigo parecer um maluco, um cara louco, transtornado. E por isso, quando ele parte pra cima do Tsukishima, todo mundo fica contra ele, achando que ele realmente surtou, que ele tá maluco. Então nesse arco aqui, quando a gente fala do Tsukishima, não é mais sobre quem tem mais ou menos energia espiritual, quem quer tomar o lugar do Rei das Almas, é muito mais sobre solidão, é sobre tirar do Ichigo aquilo que sempre foi mais importante que qualquer outra coisa, seus amigos, sua família, seus laços, tanto que todo mundo fica contra o Ichigo, e do ponto de vista deles faz sentido. É tipo, do nada você chega em casa e começa a bater pra caralho na sua avó, todo mundo vai te segurar, fala, menino, você tá doido, que porra é essa? E aí vai querer te expulsar de casa, chamar a polícia, é exatamente o que aconteceu com o Ichigo, tanto que ele foge da própria casa completamente desesperado, sem entender o que estava acontecendo, como aquilo aconteceu. Isso porque esse é exatamente o poder do Tsukishima. O livro do fim, como é chamado, dá a capacidade dele se inserir no passado das pessoas, fazer elas acreditarem que ele sempre esteve lá, que ele sempre foi parte da vida delas, como alguém super importante, um mentor, um professor, um parente, um amigo, alguém tão importante a ponto da pessoa dar a própria vida por ele. É um poder muito perigoso, além de lembrar muito a habilidade do próprio Aizen, já que ele também consegue manipular as pessoas com o Kyoka Suigetsu. E se a gente for parar pra pensar e realmente comparar os dois, eles têm muito mais coisas em comum, desde a aparência, como um traje branco, cabelo comprido, um comportamento calmo, que passa sempre um ar de tranquilidade e superioridade. Então faz sentido a gente acabar comparando os dois, e eu pessoalmente gostei bastante do Tsukishima como um vilão, porque essa ideia do Tsukishima fazer o Ichigo duvidar da própria identidade, da própria realidade ao seu redor, vem no momento perfeito, é certeiro, porque o arco inteiro é sobre isso, sobre o Ichigo tentando se conhecer, se encontrar, entender o que ele quer, quem ele é, e muito desse processo acontece através dos laços, através das pessoas, já que ele se identifica, se reconhece a partir das pessoas, dos amigos, da família. Ele é o protetor de Karakura, é o protetor dos seus amigos, da sua família, o protetor da sua society, do Recomundo. Então ele sempre está se definindo a partir de outras pessoas, outros grupos. Então chega um cara que consegue fazer ele duvidar disso, fazer ele perder os próprios laços, duvidar da própria identidade. Cara, é perfeito, funciona, ó, de uma forma muito foda. E até por isso que essa mudança tem um impacto tão grande no personagem. Esse é mais um degrau, mais um passo do Ichigo em direção a essa quebra completa que a gente ainda vai ver acontecer nesse arco aqui. Nesse ponto, o Ichigo encontra o Jinjo em outro lugar, que começa a explicar mais sobre o poder do Tsukishima, falando que a ativação do poder deve acontecer a partir do corte da espada, e que a melhor chance que eles têm de reverter toda essa situação é matando ele, mesmo que eles não tenham garantias que isso vai resolver o problema. Então talvez, mesmo se eles conseguissem vencer e matar o Tsukishima, o Ichigo talvez ia continuar sozinho, sem amigos, sem família, sem nada. Isso se eles não passassem a culpar ele pela morte, já que o Tsukishima ia desaparecer, sumir do nada logo depois de bater de frente, de brigar com o Ichigo. Quem que ia ser o principal suspeito? A quem que eles iam culpar? Então esse aqui seria o pior cenário possível, a pior situação que a gente consegue imaginar. E eu acho que o mangá consegue passar essa
sensação melhor que o anime, inclusive. Aqui a gente vê muito claramente como o Ichigo tava transtornado e desesperado com a situação. E o mais interessante nessa sequência é que o Jinji faz uma pergunta pro Ichigo, se ele seria capaz de matar o Tsukushima a sangue frio, mesmo sabendo que não tem garantias desse plano dar certo. Talvez a morte seria em vão. Ele ainda faria. E isso é importante pro personagem, porque o Ichigo nunca foi esse cara que mata o inimigo pra resolver e foda-se, não, ele sempre evitava matar. Sempre que era possível, ele tentava criar um outro caminho, uma outra solução, evitar mortes desnecessárias, porque o foco dele era salvar pessoas, impedir alguém de fazer o mal, e não necessariamente matar pra impedir o mal. A gente vê isso na luta contra o Randy, como o Greenjaw, o Kyuubi, até o Aizen no final. Mas agora eles meio que não tinham opção, como o próprio Jinjo deixa claro, o poder do Tsukushima é muito grande, é muito perigoso pra ficar solto. Até porque a ameaça dessa vez é muito mais pessoal do que as outras. Não é sobre destruir a sociedade das almas, criar uma esfera mágica ou se tornar o rei das almas. Ele estava ameaçando diretamente a família do Ichigo, o que pra ele era muito pior. Então nessa situação, nessas condições aqui, faz sentido ele pensar, ele cogitar essa possibilidade de matar o inimigo, algo que não faz parte da personalidade de quem ele é. Ainda assim, nesse momento aqui, eles acabam sendo encontrados pelos outros membros da Execution, já manipulados pelo Tsukishima, e eles são levados até uma mansão onde eles iam supostamente negociar para resolver tudo da forma que fosse necessária. O problema é que os amigos, a família do Ichigo, dava todo mundo lá, tudo para poder desestabilizar ele, fazer ele não conseguir lutar direito, ou nem sequer tentar lutar. O Tsukishima sabia muito bem o que ele estava fazendo. E isso, inclusive, faz a gente comparar ele ainda mais com o Aizen, né? Já que os dois têm essa característica de usar qualquer meio necessário para alcançar os seus objetivos, mesmo que tenha que sacrificar pessoas inocentes. Então a luta que começa nesse momento é bem mais complicada do que já seria normalmente, e fica ainda pior quando o Shed e o Orihime também chegam para lutar contra o Ichigo, acreditando que ele tinha enlouquecido, que ele tinha perdido a cabeça, e por isso eles tinham que impedir o amigo, já que o Tsukishima era alguém que ajudou eles a passar por tudo, todos os eventos importantes até aqui, desde o resgate da Rukia até a luta contra o Aizen. E isso deixa claro pra gente que o Tsukishima manipulou tudo, todas as memórias importantes, ele se inseriu em todos os eventos para fazer dele realmente alguém indispensável, alguém importantíssimo, a ponto do Shed e do Orihime se voltarem contra o Ichigo por conta dele. E de novo, do ponto de vista deles, faz todo sentido. É como se do dia pra noite um deles quisesse matar o Orihime, o Shed, o Uryu, do nada, sem razão. O que obviamente o restante do grupo ia fazer? Ia lutar pra poder impedir essa pessoa, pra proteger um deles, porque isso é o esperado. E é por isso que esse poder é tão foda, tão apelão, porque ele consegue trocar de lado qualquer um com só um corte da forma mais eficiente e perfeita possível. E é exatamente aí que o Uryu aparece apontando o arco Quincy pro Ichigo, que obviamente fica ainda mais desesperado com a situação, só piorava, acreditando que tá todo mundo contra ele, o que também é bem compreensível. Mas o Uryu fala pro Ichigo confiar nele, porque ele não tinha sido manipulado como todo mundo foi, e que na verdade ele tinha que se preocupar com quem tava ali, do seu lado, porque a pessoa que atacou ele lá no comecinho do arco não foi o Tsukishima, mas sim o Jinjo. E só aí, nesse ponto, a gente descobre a verdade, o maior plot twist do arco inteiro. O Jinjo, o tempo todo, tava do lado do Tsukishima, trabalhando junto com ele. O seu objetivo sempre foi atrair o Ichigo, fazer ele despertar os seus poderes e depois roubar pra si mesmo, já que ele foi o primeiro Shinigami substituto. E aí a gente vê o Jinjo de verdade, a sua forma verdadeira, roubando os poderes do Ichigo, completando o seu plano, mostrando que ele sempre foi o mestre das marionetes, puxando as cordinhas e manipulando tudo. Mais uma vez o Ichigo estava sendo usado por alguém, fazendo o que outra pessoa queria, exatamente como aconteceu com o Aizen. E sinceramente eu gostei muito desse plot twist, acho que a forma que ele foi feito foi muito boa. E tirando o último arco, que ainda não terminei de ler tudo, então não posso falar se tem ou não algum plot twist foda, deve ter, porque é o final do mangá. Mas até aqui, com tudo que eu li até esse ponto, é o segundo melhor pra mim, o segundo melhor plot twist. O primeiro é aquele daquela mina lá que vocês estão ligados, que parece ser uma coisa, na verdade é outra, super foda, mas enfim, quem sabe sabe. Agora, aqui, nessa situação, não tem o que fazer, o Ichigo já tá todo fudido, completamente quebrado. E lembra que ao longo do vídeo eu fui falando que o Ichigo tava internalizando, acumulando essa quantidade de sofrimento, de tensão, parecendo que tava com um nó na garganta, pronto pra explodir a qualquer momento? Então, é aqui que isso acontece. Ele não tem mais poderes, não tem mais amigos, não tem mais família, não tem mais a própria identidade, nem a sanidade ele tem. E por isso, ele termina de quebrar completamente. Ele começa a chorar, a gritar, a implorar pro Jinjo devolver os seus poderes, mostrando uma fraqueza, uma vulnerabilidade que a gente não viu até aqui. Porque o Ichigo sempre foi esse cara forte, decidido, que fazia qualquer coisa, que enfrentava qualquer um, mesmo na pior situação de todas,
Mas agora não, agora ele estava completamente quebrado, o que talvez seja um dos momentos mais humanos e realistas do personagem. E claro que vão ter pessoas que não vão gostar dessa cena, vai falar que o Ichigo ficou fraco demais, ficou mole, que antes ele era super foda, que ele matou um deus, que era o Aizen, agora tá chorando no chão e não vai gostar. Justamente porque queria ver o Ichigo continuando sendo aquele cara foda, que o tempo todo tava forte, que nunca quebrava, que enfrentava tudo, que resolvia tudo sozinho. Mas aí eu acho que é muito mais uma questão de gosto, realmente. Do meu ponto de vista, eu acho que faz sentido, é excelente ver o personagem sendo desenvolvido dessa forma, a gente tendo camadas, vendo ele realmente tendo uma fragilidade, uma vulnerabilidade, que isso deixa o personagem mais interessante, mais humano, porque ninguém é 100% foda o tempo todo, não tem jeito. Principalmente porque, como eu vim comentando ao longo do vídeo, essa quebra foi sendo construída durante todo o arco, não foi do nada. Então, pra mim, na minha opinião, isso aqui foi um acerto bem grande. Se você discorda, pode comentar aí embaixo. Mas, como nem tudo são flores, aqui a gente chega num ponto que eu, sinceramente, também não gostei. Achei que foi um desperdício fudido de oportunidade. Justamente nesse momento mais baixo do Ichigo, mais depressivo, ele vê uma luz no fim do túnel, que dessa vez é a Rukia. Ela aparece, perfura o Ichigo com uma espada especial, que foi forjada com a energia espiritual de todos os capitães e tenentes das 13 divisões, que não só se voluntariaram para fazer isso, como também foram comandados pelo Yamamoto, mostrando que eles tinham o apoio oficial da Sociedade das Almas, para finalmente devolver os poderes de Shinigami pro Ichigo. E logo depois a gente vê a cavalaria completa chegando, um reforço absurdo. Do ponto de vista de experiência de quem tá vendo, de olhar para aquela cena, todo mundo chegando super foda, aquela trilha sonora é foda, é muito bom, isso aí eu não vou negar. Do ponto de vista de paralelo narrativo, também é muito bom, faz muito sentido, porque se no primeiro arco a gente viu a Rukia salvando o Ichigo, transformando ele num Shinigami substituto para salvar ela e salvar a própria família, aqui acontece a mesma coisa, já que ela tá mais uma vez transformando ele num Shinigami para salvar a própria família. O que é um paralelo que funciona muito bem, uma coisa que aparentemente o Kubo gosta de fazer, como eu já comentei no último vídeo, sobre o arco dos Arranca ser muito parecido em estrutura com a Soul Society. Então, nesses dois pontos específicos, eu acho que funciona muito bem. É um acerto. Agora, tem um terceiro ponto de vista que eu acho que, cara, perde completamente sentido. Esse momento, essa entrada dos Shinigamis, apesar de ser realmente épico, acaba soando como uma traição à premissa do próprio arco, já que a ideia, pelo menos parecia ser, que essa aqui fosse uma história mais contida, mais focada nos personagens humanos, nos Fullbringers, que ia desenvolver mais a Orihime, o Shed, o próprio Ichigo, que fez muito bem até aqui, mostrar um lado um pouco mais pé no chão, mais próximo da realidade dos humanos, para poder dar um pouco mais de destaque para esses personagens. Só que isso simplesmente não aconteceu. No arco dos Fullbringers, que era para os Fullbringers ter mais destaque, que eu tô falando especificamente do Shed e da Orihime, eles mal têm importância. O Shed tá lá na Execution, a gente pensa que ele vai ser importante, mas ele não faz praticamente nada de relevante, tem umas lutinhas meio paia, fala que recebeu um buff de 10 vezes, mas a gente não vê isso na prática funcionando para qualquer coisa relevante. A Orihime é pior ainda, porque nem isso ela faz. Ela não participa praticamente em nada, só nesse finalzinho entrando para poder confrontar o Ichigo. E aí na batalha final, quando seria a oportunidade perfeita para poder pegar esses dois personagens, fazer eles de alguma forma junto com o Ryu e com o Ichigo virar essa situação, conseguir virar o jogo e vencer o Tsukushima, o Jinjo, o que acontece? Chega o Shinigami e resolve tudo sozinhos. Foda, é bem decepcionante. Soa muito mais como um fanservice, tipo assim, vamos trazer aqueles personagens que são populares, são fodas pra poder dar um up nesse arco aqui, porque tá meio meio morno. Isso tira a gente desse suspense psicológico, desse desenvolvimento mais íntimo, mais interno do Ichigo, pra, de novo, aquele clichê mais de shonenzão. Uma batalha gigante, cheia de personagens se enfrentando, explosões, poderes absurdos bancais. Isso é ruim? Não, eu gosto muito disso em Bleach, eu gosto pra caralho. Vocês já viram nos outros vídeos, nos outros arcos, eu falando o quanto eu gostei de tudo isso. Só que a gente já teve isso várias e várias e várias vezes. Aí chega num arco que é pra ser diferente, que foi construído pra ser diferente, e a conclusão dele é exatamente igual, tipo, pô, é meio sem graça. Não tô falando que é ruim, que o arco é ruim, muito pelo contrário, eu gostei muito do arco, mas eu acho que ele seria ainda melhor se tivesse sido feito de uma forma diferente essa conclusão. Até porque nesse ponto a gente meio que tem uma repetição de uma coisa que acontece muito em Bleach, que é aquela dinâmica de várias lutas acontecendo em lugares diferentes, com Shinigamis contra membros do grupo oposto, nesse caso a Execution, que sinceramente é tão desequilibrado que chega a perder o sentido. O cara do relógio mesmo, o King Brother lá, ele vai enfrentar o Zaraki, velho. O Zaraki Kenpachi. É tipo aquela ideia de tentar matar um mosquito com uma bazuca. Então, por conta de tudo isso, a conclusão desse arco, pra mim, na minha opinião, foi bem decepcionante. Mais uma vez, se você discorda, pensa diferente, pode comentar aí embaixo, é um espaço livre, desde que tenha educação, é claro. Eu acho que a mensagem que a narrativa começou a passar seria muito
muito melhor transmitida se tivesse uma conclusão diferente. Inclusive é nesse caos completo que o Jinjo joga sua última cartada, sua última tentativa de virar o jogo, que é falando pro Ichigo que desde o início os Shinigami estavam manipulando ele, já que o seu distintivo de Shinigami, que era para funcionar como um troféu, um prêmio, uma honraria da Sociedade das Almas, na verdade era usada para espionar ele, para vigiar e controlar a sua energia espiritual, já que eles desconfiavam que ele poderia se voltar contra a Sociedade das Almas e aí seria mais fácil de derrotar e matar ele. E ele ainda diz que o plano inicial não era só monitoramento, só observar. Eles queriam usar o Ichigo para atrair o Jinjo e assim matar os dois, resolver dois problemas de uma vez só. E essa quantidade de capitães, de oficiais, não era só para fazer um resgate eficiente, era também para garantir que se o Ichigo se voltasse contra a Sociedade das Almas, eles iam conseguir matar os dois sem muitas dificuldades. A ideia do Tsukishima era fazer o Ichigo se questionar se ele realmente estava lutando do lado certo, já que a Sociedade das Almas estava disposta a matar ele a qualquer momento, usar ele como uma ferramenta. E a escolha do Ichigo nesse ponto eu acho que ajuda bastante a gente a entender o personagem, entender a motivação dele, a forma que ele vê o mundo. Ele decide ficar do lado da Sociedade das Almas, entendendo que essa vigilância, essa desconfiança não era uma forma de traição, mas sim um teste, como se ele estivesse dando para ele a oportunidade de provar que eles estavam errados, um voto de confiança, acreditando que ele ia tomar a decisão certa. O que, no fim, ele realmente fez. Junto com todos os oficiais, ele derrota o Ginjo, o Tsukushima, a Execution e recupera os seus poderes Shinigami. Então, no fim das contas, depois de tudo isso, dos altos e baixos, o que esse arco realmente traz pra gente como resultado? Do meu ponto de vista, esse é um arco extremamente importante, essencial pra gente entender o Ichigo como um personagem, realmente a construção dele como um ser humano, mas que também é bastante injustiçado. Talvez porque muita gente chega nesse arco esperando que vai ser um reflexo direto dos outros, que teve muita porradaria, muita ação frenética, que não é o que acontece. Justamente porque no fim das contas, o foco desse arco do Fullbringer não é sobre o Ichigo recuperar os seus poderes, ganhar um buff absurdo como ele normalmente recebia nos outros arcos. É sobre ele entender por que ele quer esse poder, o que esse poder significa pra ele, o que isso interfere na sua personalidade. Ele precisou perder os seus poderes pra entender que ele era um Shinigami não por obrigação, que alguém fez ele se tornar, mas porque ele queria ser um Shinigami. Porque isso era parte da sua identidade, da pessoa que ele era. E isso dá pro personagem uma base muito mais forte, muito mais sólida, pra ele poder lutar com uma convicção maior. Já que a gente sabe que ainda tem desafios e conflitos pela frente, inclusive maiores do que a gente viu até aqui. E essa preparação o arco faz muito bem. O que não quer dizer que ele é perfeito, mas pelo contrário, tem os seus defeitos. O começo realmente é lento e arrastado, pelos motivos que a gente já falou aqui. Os novos personagens, os Fullbringers, não tem desenvolvimento, tem pouco tempo de tela, a gente não conhece praticamente nada sobre os dramas, as motivações deles. Talvez porque o arco em si é muito curto, principalmente se a gente comparar com o arco anterior, que teve trocentos capítulos, tanto que a gente teve que dividir em 3 ou 4 vídeos aqui no canal, e principalmente, do meu ponto de vista, a conclusão deixou a desejar por conta da entrada dos Shinigamis, mas é muito mais uma questão de opinião. E esse eu acho que é justamente o ponto. O fato de você gostar ou não de Fullbringer vai depender muito do que você espera enquanto tá assistindo ou lendo Bleach. Porque se você tá procurando brigas gigantescas, uma luta em escala global que vai destruir tudo, poderes absurdos, realmente esse arco aqui vai ser horrível. Mas se você se interessa pela construção do personagem, pela desconstrução dele, pela exploração da identidade, da personalidade do protagonista, aí é um prato cheio, é um arco do caralho. E nesse arco aqui eu acho que Bleach conseguiu trazer um foco maior para essa segunda parte, quando a gente pensa no Ichigo, no desenvolvimento dele como um ser humano, e por isso eu acho que esse arco aqui é o mais injustiçado de Bleach de longe. Agora, se você concorda, já é outra história. Então se você pensa diferente, vê um outro arco como mais injustiçado, é só comentar aí embaixo. Pode dizer o que você achou dessa conclusão, se você concorda com a minha opinião, ou se você vê de uma forma totalmente diferente, fica à vontade aí e bora trocar uma ideia. Muito obrigado pela sua atenção, pelo seu tempo. Um agradecimento especial ao Matheus, Douglas, Desinformante, Aline, Otávio, Manjobão, Leonardo, Rafael, Artuzinho, Gabix e a Andressa. Além, é claro, dos nossos membros nível Berserk, o Loki, o Heitor Franco, o Lucas Nascimento, Leonardo Braga, Matheus Campos e a Naya Imani da hora. A todos vocês, o meu muito obrigado. No mais, tamo junto, é nóis e te vejo no próximo vídeo. Valeu!